Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física 4, em que nós vamos discutir o fenômeno de interferência nas ondas eletromagnéticas. A interferência ela é um fenômeno tipicamente ondulatório. Então, como vocês viram lá em Física 2, apenas ondas têm capacidade de interferir uma na outra. Então, se a luz ela apresenta propriedades de interferência, isso realmente leva a crer que a luz tem um comportamento ondulatório, tá? Então, uma vez que foi verificado experimentalmente essa característica de interferência da luz, foi possível provar, portanto, que a luz tem um comportamento ondulatório e sanar toda aquela dúvida sobre a natureza da luz, se é partícula ou se é onda. Quem fez esse experimento para comprovar essa característica ondulatória da luz foi Thomas Young, que aqui está uma representação, uma pintura provavelmente, não sei se é uma pintura ou se é uma foto, mas essa aqui é o Thomas Young. Ele é britânico e nascido em junho de 1773 e faleceu em Londres em 1829. Então veja que a descoberta do experimento de Thomas Young é do século, O Thomas Young ele nasceu no final do século XVIII e faleceu no início do século XIX. Bom, como é que foi esse experimento de Thomas Young? Então, como eu falei, ele é uma confirmação experimental do comportamento ondulatório da luz e a ideia é basicamente a seguinte: existe um anteparo aqui, uma barreira, tá? Que tem duas fendas, por isso que chama de fenda dupla. Duas fendas em que se incide uma frente de onda plana e paralela nessa fenda. Muito bem. A luz, boa parte vai ser refletida pelo anteparo, mas uma pequena quantidade vai ser transmitida através dessas fendas. Se essa luz fosse partículas, aconteceria que nós teríamos uma sombra aqui nesse anteparo. Esse aqui é um outro anteparo. Teríamos uma sombra ilustrando a luz que passa de um lado e a luz que passa do outro na outra fenda. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, observou-se um padrão de franjas brilhantes e franjas escuras, uma brilhante e uma escura, alternadamente. Aqui está uma imagem real, de um experimento de fenda dupla, utilizando laser. E aqui você vê que existem pontos brilhantes e pontos escuros. Essa imagem ela também envolve o padrão de interferência por difração, que aí é uma coisa que a gente vai discutir depois, mas a ideia é exatamente essa aqui que eu estou querendo mostrar. Então, o experimento de Young aconteceu um comportamento um pouco diferente do que se imaginava se a gente considerasse a luz como partículas, porque apareceram esses pontos, essas franjas brilhantes e essas franjas escuras. Aqui está outra ilustração do experimento de Young, de fenda dupla. Aqui estão as duas fendas. E observa-se as franjas mais ou menos como está aqui. Parte brilhante e a parte escura. A parte brilhante e a parte escura, alternadamente, do jeito que está nesse anteparo. Bom, como isso é possível? Qual é a explicação para isso? E a explicação é basicamente a seguinte. Então imagine aqui, eu fiz uma ilustração onde eu tenho aqui o anteparo. Aqui estão as duas fendas, são extremamente finas e a distância entre elas é bem próxima, é da ordem do comprimento de onda, certo? Da luz. A uma distância L, eu tenho aqui um anteparo. Eu incido luz com frentes de onda paralelas sobre esse anteparo. Muito bem. Aí o que acontece? Devido aos efeitos de difração e até mesmo pelo princípio de Huygens que a gente discutiu na videoaula anterior, essa fenda vai agir como uma fonte secundária.
e pontual de onda e vai emitir uma onda radial do jeito que está desenhado aqui. Ela, claro que ela vai um pouco mais para o lado, mas eu não desenhei no ângulo total aqui para não misturar muito o desenho, certo? Mas aqui essas duas fendas vão se comportar como uma fonte de onda secundárias, devido ao princípio de Huygens que a gente viu na videoaula anterior. Aí, muito bem, vejam que a mesma frente de onda que atinge uma das fendas vai atingir também a segunda fenda. Então, as duas fendas a gente diz que elas emitem ondas coerentes. Coerentes porque elas têm a mesma fase, elas começam com a mesma fase, certo? E aí, muito bem, elas começam a propagar-se e no meio do caminho elas acabam interferindo. Eu fiz as frentes de onda em cores diferentes, que é para ilustrar a diferença de fase entre cada uma dessas frentes de onda. Então eu fiz aqui o desenho embaixo. Vejam que as frentes de onda azuis, elas representam essa parte mais alta da onda, né? E as frentes de ondas vermelhas, a parte mais baixa, como se fosse o vale, né? Então o azul é a crista da onda e o vermelho é o vale. Então vejam bem, essas ondas se misturam aqui no meio. E aí, como a gente sabe lá da Física 2, se eu misturo duas ondas que têm a mesma fase, né? Então se eu misturar frente de onda de mesma cor, eu vou ter uma interferência construtiva, que é o que acontece aqui no meio, ó. Azul com azul, vermelho com vermelho, azul com azul, vermelho com vermelho. Então essa linha do meio resulta de uma interferência construtiva. Agora, se eu interferir uma frente de onda que está para cima, que é uma crista, né, com um vale, que é uma frente de onda que tem uma diferença de fase de π, aí você vai ter uma interferência destrutiva, que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Vermelho com azul, vermelho com azul, vermelho com azul. Então essa linha aqui toda é de interferência destrutiva. Então se eu sair traçando todos os pontos de interferência construtiva, né? Aqui tem mais, tá? Eu não desenhei tudo aqui. Aqui, e o de destrutiva vocês vão ver que existe essa alternância. Quer dizer, quando essa propagação ela bater no anteparo, ela vai gerar aqui uma franja luminosa, porque a interferência é construtiva, então eu vou ter uma intensidade de luz maior. Então aqui vai ficar luminoso. Nessa linha aqui, como é destrutivo, quando bater aqui, essa onda vai ser, né, para o próprio nome está dizendo, vai ser destruída, e você não vai ter luz nesse ponto, então você vai ter a franja escura. Alternadamente, aqui eu vou ter a franja clara, aqui eu vou ter a franja escura, aqui eu vou ter a franja clara, e isso até onde existir intensidade de luz. Então, vemos que o que é observado no experimento de Young é explicável perfeitamente através do efeito de interferência das ondas eletromagnéticas. Então, é uma comprovação inegável de que a luz tem comportamento ondulatório, certo? Agora, o interessante é a gente tentar fazer uma descrição quantitativa dessas franjas de interferência, quer dizer, onde é que se instalam essas franjas, qual é a relação dessa distância entre as fendas e a distância entre as franjas de interferência. Então, para isso, eu fiz essa ilustração, é a mesma anterior, né? Só que eu substituí aquelas frentes de onda por raios. Peguei dois raios quaisquer de cada uma das franjas, das fendas. Então peguei aqui um raio de luz que sai de uma das fendas e atinge o ponto P no anteparo, e um outro raio de luz que sai da segunda fenda e atinge o mesmo ponto P. Então eles vão se interferir, e a gente tem que medir que interferência que acontece aqui, se é construtiva ou destrutiva, e eu vou determinar essa posição através da distância y, a partir do centro, ou do ângulo θ. Eu vou considerar também que a distância d, como isso aqui é da ordem do comprimento de onda, então normalmente é muito menor do que a distância entre as fendas e o anteparo. Então isso aqui tem que ser levado em consideração.
Antes de fazer o cálculo de fato, eu gostaria de esclarecer a diferença entre caminho óptico e diferença de fase. Esse aqui é um conceito fundamental para entender a interferência em ondas eletromagnéticas. Fundamental. Então, vamos prestar bastante atenção. Eu tentei ser o mais didático possível para que vocês compreendam esse conceito. A ideia é a seguinte: eu desenhei aqui na forma de onda senoidal a onda que sai da fenda S1, que é aqui de baixo, que é a mais comprida, e a onda que sai da fenda S2, que é a fenda de cima, é a fenda que tem a distância menor. Como eu falei anteriormente, essas duas ondas elas saem da fenda com a mesma fase, tá aqui, ó. Certo? Lembrando que isso aqui é um seno, né? O gráfico de um seno é uma oscilação assim. E se isso aqui é um gráfico de um seno, então significa que para a onda sair desse ponto, eu preciso que a minha fase valha π sobre 2, porque o seno de π sobre 2 é 1, e aí vezes a amplitude eu tenho o valor máximo aqui, que é da crista, né? Então a fase inicial nesse meu exemplo aqui é de π sobre 2 para as duas ondas. Elas começam com a mesma fase inicial de π sobre 2. Quer dizer, no x igual a zero, aqui no ponto x igual a zero, as duas ondas saem do mesmo lugar. Isso significa ondas coerentes. Não se esqueçam disso. É um conceito importantíssimo. Sem coerência não existe padrão de interferência. Muito bem. Então o que acontece? A onda que percorre o caminho mais longo, veja o que acontece. Ela vai oscilando, 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 pam! Atingiu o anteparo com essa fase aqui. Tá? No caso aqui, coincidentemente, é a mesma fase que ele saiu, a fase π sobre 2. Agora, a onda que sai da outra franja, da outra fenda, como ela percorre a distância menor, então ela antes, quando ela atinge o anteparo, ela ainda não atingiu a fase que a outra onda tinha, então ela para antes. Tá vendo? Então, na hora que essa onda S1 encontra com a onda S2 no ponto P, elas vão se encontrar com fases diferentes. Essa aqui está em π sobre 2, essa aqui está uma fase qualquer. São fases diferentes. E essa diferença de fase entre as duas ondas é uma consequência da diferença de caminho percorrido. Uma caminhou um caminho maior, então conseguiu oscilar mais, enquanto que a outra oscilou menos. Então, ela não conseguiu sair com a mesma fase da outra. Então, quando elas se encontram, elas acabam interferindo de uma maneira diferente. Ou seja, essa diferença de fase, né, por isso que chama de diferença de fase, ela é uma consequência da diferença de caminho óptico percorrido entre as duas ondas. Então, a ideia é essa: caminho óptico é o produto da distância percorrida pelo índice de refração. Então, ondas que percorrem caminhos diferentes, eles vão se encontrar com fases diferentes. E a relação entre a diferença de fase e o caminho óptico percorrido é dado por essa relação aqui. Diferença de fase é a diferença de caminho óptico dividido pelo comprimento de onda vezes 2π. Muito bem, então qual seria a condição para que as duas ondas gerassem uma interferência construtiva? Vejam bem, se a gente considerar, né, duas ondas, uma saindo da fenda S1 e da fenda S2, vejam que para que a interferência seja construtiva é preciso que as duas fases finais das duas ondas sejam iguais. No caso aqui, se a primeira onda ela encontrou anteparo na fase π sobre 2, que é aqui na crista, a onda de S2 também tem que parar em π sobre 2, porque aí quando encontra essa com essa, né, esse aqui é o final da onda, então é aqui no ponto P. Quando elas se encontram, isso vai gerar interferência construtiva. Então veja que para que isso aconteça, a diferença de caminho óptico aqui, ó, ela tem que ser um múltiplo do comprimento de onda. Não é verdade? Então, se a diferença de caminho óptico, essa distância aqui, é a diferença, né? É isso menos isso. Se essa diferença der um comprimento de onda, daqui até aqui, eu vou ter uma interferência construtiva. Se der 2 comprimentos de onda, do jeito que está desenhado aqui, também dá uma interferência construtiva.
No exemplo que eu coloquei para vocês, a diferença de caminho óptico aqui é de 2 comprimentos de onda. Se eu jogar aqui na fórmula anterior, eu vejo que a diferença de fase é de 4π. Aí você pensa, mas não era para ser zero a diferença de fase? Mas veja bem, em geometria, em trigonometria, 4π é a mesma coisa de 2π, que é a mesma coisa que zero. Lembre-se que isso aqui é um círculo trigonométrico, né? 0, 2π, 4π, 6π, tudo é a mesma coisa. Então, nesse meu exemplo aqui, eu gerei uma diferença de fase de 4π, que na prática é uma diferença de fase de zero, e eu vou ter interferência construtiva. Então, qualquer múltiplo do comprimento de onda para uma diferença de caminho óptico gera uma interferência construtiva. Já para uma destrutiva, a ideia é a seguinte, é que a segunda onda ela tem um caminho óptico tal que ela termine com uma fase oposta à fase da onda anterior. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, a onda S1 ela termina na fase π sobre 2, enquanto que a onda S2 ela termina na fase π. Tá vendo aqui? Então, enquanto uma está para cima, desculpa, aqui é a fase 3π sobre 2. Então, a diferença de fase aqui é de π. Então, para que isso aconteça, para que uma onda termine de caminhar, né, quando atinge o ponto P, esteja na crista e a outra esteja no vale, gera essa diferença de fase de π, eu preciso que a diferença de caminho óptico ela percorra, nesse meu exemplo aqui, ela vai percorrer um comprimento de onda e meio. Ou se eu poderia percorrer meio comprimento de onda, né? Daqui até aqui. Se a diferença de caminho óptico fosse daqui até aqui, também valeria. Então eu posso percorrer meio comprimento de onda, um comprimento de onda e meio, eu posso percorrer 2 comprimentos de onda e meio, 3 comprimentos de onda e meio, qualquer múltiplo desse geraria uma diferença de fase para gerar uma interferência destrutiva. No nosso caso aqui, a diferença de caminho óptico que eu gerei é de 3 meios de comprimento de onda, que é um comprimento de onda e meio, né? Se eu somar 1 mais meio, dá 3 sobre 2. Então a diferença de fase é 3 sobre 2 lambda, e aí isso gera, a diferença de caminho óptico é 3 sobre 2 lambda, isso gera uma diferença de fase de 3π, certo? 3π. Então nesse caso eu tenho uma interferência destrutiva, se a diferença de caminho óptico for tal que gerar uma diferença de fase de 3π, a minha onda, né, nesse ponto P vai gerar uma interferência destrutiva. Aí, bom, voltando nesse raciocínio ao nosso problema aqui, observem que, basicamente, a diferença de caminho óptico entre esse raio de cima e o raio de baixo é essa distância aqui. Se eu traçar essa reta aqui perpendicular, como esse D é muito menor do que o L, isso aqui é praticamente um triângulo isósceles, né? Equilátero. Aqui tem 2 lados iguais. Se eu não me engano, é o triângulo isósceles. Então, basicamente esses 2 lados ficam iguais. E a diferença entre esse raio de baixo e o raio de cima vai ser essa distância aqui. E essa distância a gente pode calcular por esse triângulo, que é exatamente esse aqui de baixo. Onde aqui é a distância D. E aqui é o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do raio, desse raio de baixo, que é basicamente o mesmo desse de cima, um valor parecido. Então, eu posso calcular essa distância aqui através do seno D vezes, que é a hipotenusa, né? O seno de θ é o cateto oposto, que é essa distância, sobre a hipotenusa. Então, essa distância vai ser D vezes o seno de θ. Então, é um cálculo de cateto aqui convencional. Então, a diferença de caminho óptico entre os raios ΔR vai ser D seno de θ. E para os pontos de interferência construtiva, ou seja, eu vou ter vários pontos aqui no anteparo, cuja diferença de caminho óptico ela vai seguir esse raciocínio aqui que a gente fez. Como eu falei para vocês, se a diferença de caminho óptico for um múltiplo do comprimento de onda, né, como eu mostrei aqui para vocês, que 1, 2... Então, isso aqui vai gerar interferência construtiva. Como a diferença de caminho óptico é D seno de θ, então essa daqui é a equação
que me diz qual é o ângulo θ que localiza o centro das franjas de interferência construtiva, as franjas brilhantes, né? E esse M, ele vale 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Pode ser qualquer número inteiro positivo ou negativo, inclusive o zero, e é chamado de ordem da franja. Então tem o zero, que é o máximo central. Se eu colocar M igual a zero, eu vou localizar o máximo que acontece no centro. Se eu colocar M igual a 1, eu vou ter primeira franja brilhante, menos 1 seria a franja brilhante de baixo. 2 seria a segunda franja, menos 2 a segunda franja de baixo, e assim sucessivamente, certo? Então M é o índice que vai dizer qual franja brilhante você vai querer localizar, sendo que o M0 é a franja central, né? Porque se eu substituir por zero, aí isso aqui tem que dar θ igual a zero para satisfazer a equação. Fazendo o mesmo raciocínio para interferência destrutiva, que é essa condição, né? Tem que ser não múltiplo de π sobre 2, né? Porque se for múltiplo de π sobre 2, se eu multiplicar π sobre 2 por 2, isso aqui dá π, e diferença de fase π, bom, diferença de fase π vale, mas se eu multiplicar por 4, π sobre 2 vezes 4 dá 2π, aí já não vale mais. Então a condição geral para a interferência destrutiva, na verdade, é essa aqui, ó. A diferença de caminho óptico tem que ser um número tal que siga essa regra aqui, m mais meio. E aí, substituindo a diferença de caminho óptico por d seno de θ, essa aqui é a minha equação para as franjas escuras, as franjas de interferência destrutiva. Então, se eu botar, por exemplo, m igual a zero, isso aqui vale zero, eu vou ter diferença de caminho óptico de lambda sobre 2, e seria o caso, né, da metade do comprimento de onda, daqui até aqui, ó, essa é a primeira condição. Então, M1, M2, então você vai, né, através do M, determinando qual é a franja que você quer calcular. Tá certo? Bom, outra maneira de descrever quantitativamente as franjas é calculando o valor do y, que é essa distância entre o máximo central e a franja de interferência. Para isso, bom, eu posso usar um cálculo de trigonometria simples. Tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Considerando que essa distância aqui ela é bem próxima da franja, porque esse d ele é muito pequenininho, né? Então, do jeito que está desenhado aqui, não reproduz a realidade. Então, usando essa cálculo de trigonometria e considerando que esse θ é pequeno, então, quando esse θ é pequeno, a gente pode fazer essa aproximação. Pode aproximar a tangente de θ do seno de θ. Aí, bom, isso aqui vira seno, do jeito que está aqui. E eu consigo determinar o meu y através de L vezes o seno de θ. No caso de interferência construtiva, eu posso substituir o seno de θ por m lambda sobre d, né? Que é a expressão que a gente viu no cálculo anterior. E aí a gente vai ter qual é a posição central em termos de distância, né? Não em termos de ângulo, dos máximos de interferência construtiva. Para os pontos de interferência destrutiva, eu faço o mesmo raciocínio, substituo o seno de θ por m mais meio lambda sobre d, conforme a gente viu na explicação anterior.